Olá! Recentemente foi publicado o Decreto Federal 9830, que pretende regulamentar os artigos 20 a 30 da Lei de Introdução às Normas ao Direito Brasileiro, a chamada Lei da Segurança Jurídica, que pretende, quando foi promulgada, conferir mais segurança às relações entre a administração pública e os administradores em geral. E mais ainda, pretende conferir uma certa confiabilidade ou segurança ao próprio gestor público, que está numa relação muitas vezes se sentindo encurralado pelos órgãos de controle. Então, essa norma, quando ela foi promulgada, ela pretendia fixar normas gerais aplicadas ao direito público brasileiro. E tinha como destinatário, sobretudo, não só os órgãos da administração pública, seja ela nos 3 níveis, como também os órgãos de controle, Tribunal de Contas, por exemplo, Corregedoria, ou também o próprio Poder Judiciário, quando vai regular essas relações. O decreto, ele é editado pelo governo federal e ele pretende disciplinar, dar concretude, estabelecer algumas regrinhas para que eu possa tornar mais palpável a aplicabilidade desta lei tão importante para a administração pública. Nesse papo de hoje, eu gostaria de chamar a atenção para vocês em relação a 4 aspectos pontuais da norma que nos parecem relevantes nesse momento. O primeiro delas diz respeito à discussão sobre, afinal de contas, qual é a abrangência da norma? Qual é a abrangência do decreto? Por exemplo, isso se aplica ao prefeito? Isso se aplica ao governo do Estado? Isso se aplica ao Poder Judiciário? O primeiro aspecto que é importante chamar a atenção é que a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro se aplica inexoravelmente, sempre, à relação de todos esses órgãos. Mas o decreto, especificamente, ele está voltado a dirigir uma atuação à administração pública federal. Apesar de ser um decreto que se destina aos órgãos da administração pública federal, ele é um importante instrumento de balizamento, ou seja, ele ajuda ao processo de tomada de decisão de todos os entes da administração pública, seja ele municipal, estadual ou federal. Primeiro aspecto relevante. O segundo aspecto relevante é que todo um capítulo desse decreto está relacionado a como deve ser o processo decisório. Como é que devem se dar a motivação das decisões administrativas. Por quê? Porque a preocupação da lei em exigir motivação, ela tem 2 escopos. O primeiro, conferir mais segurança ao gestor, ao administrador público, de alguma forma, porque ele vai ter que explicitar suas escolhas, mas, por outro lado, confere também um maior grau de controle por parte de quem vai ter que avaliar se as decisões tomadas estão corretas ou estão de acordo com o direito. Portanto, o dever de motivação e de prolatar uma decisão conforme o direito, ele é fundamental em um Estado de Direito e visa assegurar exatamente isso, a preocupação de que a coisa pública deve ser gerida para o bem coletivo. E quando o decreto ele vai estabelecer a exigência de motivação na decisão, ele vai mais além do que a lei fixou. Porque ele fala o seguinte, ele exige que quando se decida, eu tenho que explicar os fatos e o contexto fático em que está sendo apurada a situação, eu tenho que indicar o fundamento jurídico e qual é a interpretação que se dá a esse fundamento jurídico. E mais, eu tenho que fazer uma correlação, por quais razões eu entendo que este dispositivo legal tem como consequência a aplicação a este caso concreto. E quando o decreto exige essa correlação, ele até permite a possibilidade de que o administrador, por exemplo, o prefeito, possa tomar uma decisão e fazer referência ao parecer jurídico, à nota técnica dos órgãos competentes. A diferença é que essa decisão tem que ser vinculada. É imprescindível que o tomador de decisão diga que está decidindo em conformidade com a nota técnica X com o parecer Y, porque é isso que a lei exige e que o decreto explicita. A motivação ela tem que ser clara. O terceiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção diz respeito à norma que o decreto fixa com relação à vedação que a lei impõe de utilização de argumentos, de normas de caráter genérica e abstrata. O grande problema é que tem princípios que podem motivar qualquer tipo de decisão. O que é moralidade administrativa, por exemplo, ou impessoalidade, são normas muito vagas. O decreto vai lá e especifica o seguinte, ele fala que todas as normas de conceito indeterminado, elas exigem uma tomada de consideração que respeite, que observe aquele critério anterior de motivação fática e jurídica. E nesse ponto específico, quando estiver diante de uma norma de caráter abstrato, o decreto ainda exige um seguinte posicionamento, que cabe à administração pública ter que explicitar quais são as consequências jurídicas
e fáticas desta decisão a ser tomada. E ao tomar em referência estas consequências, tem que avaliar se no caso concreto o interesse público está prevalecendo, dando algumas regras bem básicas e importantes da chamada aplicação do princípio da proporcionalidade. Portanto, não basta dizer que é previsão genérica da proporcionalidade. É importante estabelecer, seguir esse passo a passo que o decreto fixa. O quarto ponto, que me parece fundamental nessa conversa, diz respeito às normas que o decreto estabelece no que tange à invalidação de um ato administrativo, de um contrato administrativo. Além dele exigir as referências anteriores, ele expressamente autoriza a administração pública a fazer uma seguinte situação. Quando está diante de um processo de invalidação, a administração pública ela pode fazer uma avaliação e preservar a boa-fé das relações que foram constituídas até então e fazer aquilo que se costuma chamar de reduzir os efeitos da decisão de invalidação. O administrador ele pode circunscrever os efeitos a um determinado momento ou a uma determinada circunstância daquele processo. E mais ainda, reconhecendo que existe a necessidade de preservar uma relação de transição, ele pode inclusive declarar que a invalidação vai se dar e vai postergar no tempo. Ou seja, declarou hoje a invalidade, mas essa invalidade ela só vai passar a valer a partir de 2, 3 meses, para que eu possa ter condições de retomar a regularização que eu estou reconhecendo que está posta. Desta forma, o decreto, portanto, dá excelentes elementos que viabilizem uma mudança de compreensão de qual é o papel da administração pública. Se, por um lado, o administrador espera que tenha segurança jurídica nas suas decisões, também a lei impõe que o administrador público motive adequadamente todos os seus atos.